Estamos meditando dentro de Teologia da Alegria sobre, será que Deus ele é um Deus... É alegria o título de hoje? Teologia da Alegria é o título do livro. Nós estamos trabalhando sobre o subtítulo A Felicidade de Deus. Se Deus permitir, nós vamos encerrar hoje. Semana que vem, se Deus permitir, também nós estaremos trabalhando sobre a alegria da conversão. Pastor, o do João Pai que já encerrou. Não, esse livro vai hoje. É dentro desse livro? Eu falei, o primeiro capítulo é Felicidade de Deus. Nós estamos finalizando o primeiro capítulo. Por que nós, a segunda razão, porque nós não gostamos de pessoas assim. A segunda razão, porque as pessoas tropeçam no ensino de que Deus exalta a sua própria glória e procura ser louvado pelo seu povo, é que a Bíblia nos ensina a sermos assim. 1 Coríntios 11, 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça... 11, 5? É. Deixa eu ver, não é isso que vocês pode ser o finalzinho. Não é isso não. Está errado a referência. Não vou saber a referência, mas vai lá. Não é 2 Coríntios 11, 5, não? Pressupõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Não. Tá? O texto é não busca, o amor não busca os seus interesses. É Coríntios, mas está errada a referência. Como Deus pode ser amoroso e ao mesmo tempo estar completamente empenhado em buscar sua própria glória, louvor e alegria? Como Deus pode existir para nós se Ele existe tão totalmente para si mesmo? Como Deus ele pode ser transcendente, inalcançável, grande, com os pés sobre o estrado do universo, e Ele pode ser imanente, próximo a nós? E aí, quando eu dava aula de teologia bíblica, eu falava que a música do Tu És Soberano, ela é exatamente uma música que ensina sobre imanência e transcendência. Posso corrigir? É 13. É 13, 4. Exato, 13 e 5. 1 Coríntios 13, 5? Por favor, Rô. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tá? Então ele começa no 4, né? O amor. O amor é paciente, benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Aqui ele vem fazendo toda a discussão do amor de Deus, né? Então a música do Tu És Soberano é uma música que nos ensina essa dupla condição de Deus, transcendente e imanente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, transcendência. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, imanência. Então, essa música ela vem trazer esses dois conceitos de teologia bíblica. Como Deus pode existir para nós se Ele existe tão somente para si mesmo? A resposta que proponho é essa. Por Deus ser único como ser todo, glorioso e totalmente autossuficiente, Ele precisa existir para si mesmo para poder existir para nós. Se Ele não existisse, nós não existiríamos. Ele não é atrelado a nós, mas nós somos atrelados a Ele. As regras de humildade pertinentes à criatura não podem se aplicar igualmente ao Criador. A condição da humildade que a gente vê aplicada na figura de Cristo é o que nós temos que aplicar nas nossas vidas. Mas não adianta você querer aplicar esse exemplo da nossa humildade em relação a Deus, porque não é. O que é humildade? Eu olho para Shirley e a reputo como uma pessoa superior a mim, praticamente. Estamos almoçando, tem 2 bifes, um grande e um pequeno. Eu deixo primeiro para ela, que é o grande, para que ela possa comer o bife grande, e eu menor, porque eu falo assim, ela merece mais, ela é mais importante, ela precisa. Então eu me abro mão. É a condição muitas vezes de pais. O pai deixa de comer
em prol do filho. Então você olha sempre essa condição de que o próximo está em primeiro lugar porque ele é superior a você. O apóstolo Paulo fala muito nas cartas dele, mas como é que Deus pode fazer isso? Não tem ninguém superior a ele. Qualquer ação desse tipo na vida de Deus, no ser de Deus, é algo pecaminoso, porque é uma mentira. Deus não tem ninguém superior a ele. Então não tem como ele ser humilde. Humildade é uma característica de Deus Pai. Por isso que quando Jesus Cristo ele vem para a terra, para que ele possa demonstrar a humildade, o que ele tem que fazer? Se despojar da sua majestade. Se ele tivesse envolto na sua majestade, ele não podia se declarar: eu sou humilde, irmãos do coração. Seria uma mentira. Ele como homem consegue, mas como Deus não consegue. Então, mas quando o Senhor Jesus veio, ele não fala que um discípulo perguntou assim: mostra-nos o Pai. E aí ele falou: se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. Então ele é um reflexo do Deus Pai. Reflexo de uma qualidade que ele estava mostrando, não a plenitude. Jesus Cristo como homem, ele não demonstra a plenitude do Pai no sentido da divindade dele. Ele demonstra os atributos que são comunicáveis. Nós já tratamos isso no ser. Calma, filha, deixa eu falar, você está aqui para ouvir. Você quer dar aula? Não, então ouve, fica calma, entendeu? Então nós transmitimos os atributos comunicáveis de Deus. Então quando Jesus Cristo ele vem e fala que vocês estão me vendo, ou quem vê a mim vê o Pai, copia a mim, quando faz toda essa condição, ele está falando assim: seja igual nos atributos que são comunicáveis, que não tem atributos que não são incomunicáveis. Então a glória dele, a gente não tem essa comunicação. A sabedoria dele, a majestade dele são atributos que nós não conseguimos ser semelhantes a ele, mas nós podemos ter algumas coisas que nós temos, ele comunica a nós, não na plenitude, mas nos comunica em parcialidade. Então a condição do fruto do Espírito, a condição do fruto do Espírito é todo ser humano que é salvo, todo ser humano que é filho de Deus tem o fruto do Espírito na sua totalidade, mas não na sua plenitude. Então quando Jesus fala, ele está falando assim: busca o alvo, copia, mas você nunca vai chegar. Agora você fala. Não, querida, aqui, você tem que entender, deixa eu falar, você tem que entender que nós estamos fazendo uma escola de dominical, e é para perguntar, entendeu? É perguntar. Mas se você quiser interagir mais do que eu interajo, então você está ensinando e não falando, aprendendo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para você. Então nós temos que ouvir mais e falar menos. Não que não tenha que falar, todos têm que falar. Não é um culto. No culto você só ouve, mas no dominical você pergunta: qual é a minha dúvida? Aí você vai falar assim: olha, eu tenho dúvida nisso, não entendi. E aí eu vou trazer a explicação para você. Vai. Não, é exatamente nessa resposta que você já deu, né? Quando eu penso Cristo refletindo o Pai, né? A gente vendo o Pai, é o fruto do Espírito e as bem-aventuranças de Mateus 5. Como Deus pode existir para nós se ele existe tão somente para si mesmo? A resposta é: por Deus ser único, como ser todo glorioso e totalmente autossuficiente, ele precisa, vamos dizer, porque ele definiu, precisa existir para si mesmo, para poder existir para nós. As regras da humildade e pertinência à criatura não podem se aplicar igualmente ao Criador. Se Deus fosse dar costas a si mesmo, como a fonte da alegria infinita, se ele buscasse a satisfação dele em outra coisa que não fosse ele mesmo, ele não seria Deus. Ele precisaria ser completo. Ele precisaria fazer algo para que ele pudesse ser satisfeito naquilo que ele é. E ele deixaria de ser Deus. Então ou ele é pleno, ou ele não é Deus. E é aquilo que eu sempre falo para vocês: a gente tem que definir que Deus a gente crê. Então se eu sou uma pessoa que eu creio no livre-arbítrio, se eu creio no livre-arbítrio, eu não tenho problema, a pessoa pode crer no que ela quiser. Se eu creio que eu escolho a Deus, e não é Deus que escolhe a mim, eu tiro, entre aspas, o atributo da soberania de Deus. Porque a pessoa ela é soberana ou não é soberana? Que Deus você serve? Mas eu acho que eu escolho a Deus. Tudo bem. Então, se você está dizendo que você escolhe a Deus, Deus não tem soberania ou gerência nisso. Se ele não tem gerência nisso,
ele não é soberano 100%, ele é 99, mas não é 100%. E aí é o Deus que você serve, você que decide. As regras de humildade pertinentes da criatura não podem se aplicar igualmente ao Criador. Se Deus fosse dar as costas a si mesmo, como a fonte da alegria infinita, deixaria de ser Deus. Estaria negando o valor infinito da sua própria glória. Estaria dizendo que existe algo mais valioso fora dele mesmo, e ele estaria caindo num tipo de idolatria. Olha que raciocínio maluco, parece um raciocínio circular, né? Que você é como o raciocínio do pecado de Israel. O Israel estava bem, aí ele começava a se desviar de Deus, se afastar, começava a criar os seus próprios deuses, e aí Deus ele chamava, mandava o profeta, e o profeta vinha, eles não se arrependiam, matava os profetas, e mandava outro profeta, e Deus cansava, vamos dizer, cansava e mandava um jugo. Então alguém vinha, invadia o país, tornava eles escravos. Aí eles viviam como escravos, tal, chegava uma hora em que eles se arrependiam, cansavam de apanhar. Deus, nos arrependemos, nos perdoa. Deus perdoava, mandava um juiz, libertava eles. Eles viviam um tempo de tranquilidade, vai. Esse ciclo ele é contínuo em Reis, Crônicas e Samuel. Você vê isso claramente, esse ciclo. Pecado, arrependimento, pecado, arrependimento, pecado, arrependimento. Tá? Então nessa condição de Deus aqui, se ele, como Deus, não fosse pleno, ele precisasse da adoração da Diene, da oração da Benícia, para que ele ficasse feliz, ele não é um Deus pleno, ele não é soberano. Eu preciso de algo. Ou Deus é suficiente, autossuficiente, ou ele precisa de algo. Se ele precisa de algo, ele não é perfeito. E aí é o Deus que nós temos que crer, identificar nas nossas vidas. Tranquilo ou não? Tranquilo? Isso não seria de qualquer proveito para nós, porque aonde poderíamos ir se o nosso Deus se tornou injusto? Porque ele se cai um atributo dele, todos vão caindo, porque é um alicerçado no outro, um é atrelado no outro, um é apoiado no outro. Se você tem a condição de Deus como um Deus injusto, ele não é amoroso. Se ele não é amoroso, onde a nossa fé vai? Para que a gente vai acreditar? Qual que é a lógica dele permitir, por exemplo, que Jesus Cristo ficasse sendo crucificado por mim? Onde encontramos uma rocha de integridade no universo se o coração de Deus deixasse de dar valor supremo ao que Ele é? Para onde voltaríamos nossa adoração se o nosso próprio Deus se esquecesse de alegar valor e beleza absolutos a si mesmo? Nós nos transformamos. Cortou a palavra aqui. Nós não transformamos a autoexaltação de Deus em amor, exigindo que Deus deixe de ser Deus. Então o que ele está falando é, quando nós vemos Deus se autoexaltando, nós não podemos entender que é Deus precisando de nós, senão a nossa adoração é fraca e profana. Nós o exaltamos porque nós somos plenos dele, e não para completar alguma coisa dele. Temos de compreender que Deus é amor exatamente porque busca incansavelmente os louvores do seu nome através do coração do seu povo. Então Deus ele é amor porque ele busca a minha exaltação. E é exatamente o contrário do ser humano. O ser humano que busca exaltação para ele está querendo ser adorado. Deus ele busca aquilo para que nós sejamos plenos e felizes. O prazer é incompleto enquanto não se expressa. Pense nisso. Considerando o infinito poder, sabedoria e beleza de Deus, o que o seu amor ao ser humano envolveria? Ou, em outras palavras, o que Deus poderia dar para o nosso prazer, que provaria que Ele é extremamente amoroso? Como Deus prova que Ele nos ama? Há apenas uma resposta possível. O que Ele pode oferecer de mais importante, de melhor para nós, para mostrar que Ele nos ama? Ele mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior ato de amor dele por nós é se entregar a si mesmo. Por que ele não mandou crucificar um anjo? Por que ele não mandou crucificar qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer líder? Porque o preço não era suficiente. Não seria uma demonstração plena de amor se ele não entregasse a si mesmo. Se ele se priva
E foi exatamente isso que aconteceu. Da contemplação dele e da sua comunhão, não importa o que mais ele nos dê, não estará amando. Se ele não tivesse se entregado, ele não ia demonstrar o amor dele, porque o amor dele não é medido segundo a nossa condição humana, e segundo a condição dele. Por isso que quando nós pecamos, por menor que seja, por que é um pecado de morte? Porque nós estamos indo diretamente contra a glória e a santidade de Deus, que é enorme. Então a proporcionalidade também é o contrário. Para que ele pudesse demonstrar o amor por nós, ele tem que se entregar. E ele manifesta isso através da entrega de Cristo, que Cristo que é a própria palavra de Deus. Chegamos à beira de uma descoberta que mudou a minha vida, John Piper dizendo: o que todos nós fazemos quando alguém nos dá ou mostra algo belo e excelente? Nós louvamos. Nós louvamos bebês recém-nascidos. Olha que cabecinha linda, e todo esse cabelo, e essas mãos, e a Heloísa é cabeluda. Pensa na menina cabeluda. A Luísa nasceu careca. Talvez estivesse faltando o E, né? De Heloísa, HE, né? Se eu tivesse colocado HE, você teria nascido com cabelo. No caso dela, foi acessório, né? Gostou dessa? Uau! Louvamos as árvores no outono à margem do rio. A grande descoberta para mim, como disse, veio quando ele leu um livro chamado Uma Palavra sobre o Louvor, que é um livro de reflexões de C.S. Lewis. Seus pensamentos nascidos da luta com a ideia de que Deus não apenas deseja nosso louvor, mas o ordena, são dignos de ser revisitados de modo mais completo. E ele fala assim: o fato mais óbvio sobre o louvor, porém, seja de Deus, seja de qualquer outra coisa, estranhamente me escapara. C.S. Lewis falando. Eu o considerava um tipo de elogio, aprovação ou honra. Jamais eu percebera que toda alegria transborda espontaneamente em louvor, a não ser que se permita deliberadamente que a timidez ou o medo de entediar os outros o refreiem. O mundo ressoa de louvor. Apaixonados louvam suas amadas, leitores seu poema favorito, caminhantes a paisagem, esportistas seu jogo predileto, louvor do tempo, dos vizinhos, dos pratos, dos atores, dos motores, dos cavalos, das universidades, de personagens históricos, crianças, flores, montanhas. Ele vai falando uma sequência de coisas que as pessoas adoram e louvam. Eu ainda não tinha percebido como as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e abertas louvam mais, enquanto as rabugentas, desajeitadas, descontentes louvavam menos. Ele começou a observar essa condição de que as pessoas mais felizes, as pessoas que em especial são mais voltadas a Deus, elas são mais gratas. Por isso que eu volto àquela condição. Qual que é a porcentagem de pessoas dentro do cristianismo evangélico brasileiro que nós conhecemos, que são realmente salvas? Elas têm ação de graças nos seus lábios? Ou têm imprecações, agressões, murmúrios e resmungos? Na grande maioria que a gente vê isso. E a gente coloca a faixa campanha para... a pessoa ela vem porque ela quer alguma coisa. Então alguém está me oferecendo aquilo que eu quero. Se ele está me oferecendo aquilo que eu quero, eu vou, até que eu seja satisfeito. Lá em São Paulo, na igreja a gente congregava, eles tinham as campanhas, e a gente via a igreja, campanha do tabernáculo, acabou. Ficava 1, 2, porque as pessoas elas estão ali para receber algo, e não para dar algo. Então esse C.S. Lewis, ele está falando exatamente sobre essa condição, que ele começou a ver que o mundo é um mundo de louvor, de várias características, várias coisas. E as pessoas elas adoram ou Deus ou qualquer outra coisa. Tem pessoas que se matam pelo Mengão, e aí fica lá, e a pessoa ela fica naquele desespero. Ou agora nós estamos com a Copa do Mundo, em que a pessoa não faz nada a não ser torcer para o Brasil. Todo mundo vai andar com a camisa do Brasil. Ganhou, usa a camisa do Brasil. Perde, ninguém usa. Ele continua dizendo: nem percebera eu que, assim como as pessoas louvam espontaneamente o que eles mais valorizam, eles espontaneamente nos incentivam a nos juntar ao seu louvor. O que é isso? Eu adoro uma coisa, então eu gosto do Mengão, eu vou procurar pessoas que gostem também. E aí a gente tenta formar comunidades, a gente vê esses nichos. É o grupo dos motociclistas, é o grupo dos leitores, é o grupo disso, o grupo daquilo. Eu e Rô fomos ontem lá no Clube da Bossa, que a Marizan, filha dos Reis, nos chamou. E aí nós fomos lá, 500 edições do Clube da Bossa. Foi um tempo bem agradável,
que eu nunca iria me permitir nos primeiros anos de conversão, porque eu achava que qualquer música que não fosse gospel era do diabo, né? Mas ele teve um tempo bem agradável ali. Então as pessoas que estão ali, elas estão todas porque elas gostam da bossa nova. Então a característica do ser humano é isso: nós nos juntamos a outros no nosso louvor. E aí ele vem falando assim: ela não é linda? Não foi espetacular? Como eu falei com você, o show não foi espetacular? Você não acha que foi maravilhoso? Os salmistas, ao dizerem a todo mundo que louvem a Deus, estão fazendo o que todas as pessoas fazem quando falam do que ocupa a sua atenção. Você gosta disso, mas isso não é o foco principal. O principal é isso. Você tem que trabalhar? Tem, mas não é só isso. E aí eu falei com os meus queridos vendedores de flores. Mandei mensagem para eles de vídeo. Mandei assim: sei que amanhã é dia do Senhor, mas sei também que essa é uma data comemorativa, que para vocês é muito importante para vocês levantarem recursos para meses aí. Então eu quero dizer para vocês que eu abençoo vocês. Das 0 hora de sábado até as 17 horas de domingo, para que você tenha tempo de encerrar suas atividades, ir para casa, tomar banho e voltar para a casa do Senhor para agradecer a Ele o quê? Pela provisão do dia. Então o foco não é só o trabalho, mas o foco é muito mais em Deus. Então C.S. Lewis ele começa a ver essa condição de que todos adoram. E quando a pessoa adora alguma coisa, ela quer que outras pessoas também adorem. E a gente vê, por exemplo, isso na condição do homossexualismo, em que eles têm a posição deles, e nós temos que respeitar essa posição. É a decisão deles, é a vontade deles, nós não temos nada a ver com isso. Mas o que acontece é que eles muitas vezes eles querem que nós aceitemos, e além de aceitar, nós incentivamos eles. Por que uma pessoa que sabe que uma denominação ou uma igreja não apoia aquele tipo de pensamento, a pessoa vai querer casar naquele lugar, ou vai querer conviver naquele lugar? Então, eles precisam de muito mais, eles querem que haja a aprovação da igreja. E muitos segmentos da igreja têm apoiado, e cada um vão dando esses apoios, porque eles precisam desse apoio. Nós buscamos pessoas que concordem conosco, nos apoiem nas nossas decisões. Minha dificuldade maior e mais geral, ainda falando C.S. Lewis, com o louvor de Deus, dependia do absurdo de querer negar no que tange ao valor supremo o que gostamos de fazer, o que na verdade não conseguimos deixar de fazer acima de qualquer outra coisa que valorizamos. Creio que gostamos de louvar o que nos alegra, porque o louvor não apenas expressa, mas completa a alegria. Ele é a sua consumação pretendida. Não é pelo elogio que os apaixonados continuam dizendo um ao outro que são belos. O prazer não se completa enquanto não é expresso. Então, eu não sou pleno em demonstrar o meu amor pela Rosângela enquanto eu não falo ou demonstro conforme ela entende. E aí é uma coisa que eu tenho desenvolvido, inclusive falado com os casais. Você tem que entender o que a pessoa gosta de receber como prática de amor. Se a minha filha, ela odeia livro, não odeia, ela gosta, não está aumentando lá, se eu quiser agradá-la, eu vou comprar uma coisa que seja para ela daquela condição. Então, se eu quero demonstrar o meu amor pela Rosângela, eu tenho que demonstrar segundo os padrões dela, não segundo os meus padrões. E eu encontro casais, e a grande maioria dos conflitos de casais são exatamente isso. Não, mas eu faço, mas ela fala assim, eu não gosto disso. Essa semana foi muito interessante, ou a semana passada, em que uma senhora, ela expressou para o marido, falou, não, mas você faz isso, mas eu odeio isso. Não, mas eu achei que eu estava fazendo bem. Eu falei, mas não está. Aí a gente chega num conceito, apesar de ser chocante, né? Como que a Rosângela ela não gosta de pizza de portuguesa? Como que ela não pode gostar? Eu amo, ela tem que amar. Não é assim. Então a gente tem que entender. E para isso, para que a gente possa demonstrar esse amor a Deus, a gente tem que conhecer como Ele quer que Ele seja adorado. Por isso que a comunhão da igreja, essa comunhão de santos, é uma comunhão de aprendizado, em que você aprende não o que eu acho ou o que eu penso, e sim o que a palavra de Deus diz. Aí você vai entender como é que Deus quer, como que Deus quer receber esse amor dele. E aí ele fala assim, essa é a solução. Louvamos o que gostamos porque o prazer não se completa enquanto não se expressa em louvor. Ele começou a perceber que enquanto ele não demonstrar exteriormente aquilo que está dentro do coração dele, não é verdadeiro. Tiago ele fala, mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras.
Eu vou mostrar para você como eu creio em Deus. Eu creio por causa disso. A expressão do batismo. O que é a expressão do batismo? Eu manifesto às pessoas o que está no meu interior através do emergir nas águas. É tudo manifestação interior. E aí ele olha e fala assim, caramba, eu descobri. A palavra de Deus fala em uma frase curta e muito dura. Quanto amo a tua palavra, é quanto eu me dedico a você. Se a pessoa não lê a Bíblia, não adianta dizer que é cristão. Experimenta fazer um censo meio que aleatório. Pergunta, você já leu a Bíblia? Gênesis, Apocalipse? A pessoa fala, não. Aulas de teologia, de aconselhamento bíblico. A primeira coisa que eu mostro, leitura recomendada, Bíblia Sagrada. Eu falo, se você nunca leu a Bíblia, você está perdendo seu tempo. Cancela o seu curso. Eu falo para eles. Porque não há uma coisa mais importante que a Bíblia Sagrada. Como é que a pessoa vai fazer aconselhamento bíblico se ela não lê a Bíblia? Como é que ela vai querer pregar o Evangelho se ela não conhece o Evangelho? Se não nos for permitido falar do que valorizamos e celebrar o que amamos e louvar o que admiramos, nossa alegria não será plena. Enquanto nós não falarmos do amor de Deus para as pessoas, que é o it de Mateus, nós não seremos planos. E a pessoa fica 5, 10, 15 anos na igreja e não faz nada. Não é dentro da igreja, é em qualquer lugar. Que demonstração de amor é essa? Se ele fala que nós temos que fazer e nós não fazemos. Pessoas perecem e nós não fazemos nada. Isso é amor a Deus? Não é. É amor a mim mesmo. Eu estou com a minha salvação garantida, eu já me batizei, eu tenho ministério, então eu vou ficar na minha, eu não tenho que falar, não tenho que fazer nada, não vou arranjar confusão, eu vou ser politicamente correto. Assim, se Deus nos ama o suficiente para tornar a nossa alegria completa, Ele tem, entre aspas, de nos dar não apenas qualquer coisa, mas dar a Ele mesmo. Para que Ele possa demonstrar o amor dEle para nós, Ele tem que fazer aquilo que é o melhor dEle, é a plenitude, a excelência. E Ele demonstra o quê? Entregando Cristo para nós. Não porque Ele precisa, não para escorar alguma fraqueza em si mesmo, ou para Ele poder compensar alguma deficiência, mas porque nos ama e busca a plenitude da nossa alegria, que pode ser encontrada somente em conhecer e louvá-lo. Enquanto as pessoas não conhecerem a Deus, elas não vão ser felizes. E aí eu não gosto de generalizar, não. Mas por que tantas pessoas depressivas? Nós talvez estejamos num tempo que nós nunca na humanidade tivemos tão afastados de Deus. Tão afastados de Deus. Mesmo na Idade Média, mesmo. Nosso grau de conectividade era para nós estarmos muito mais imersos e cheios de Deus. Não estamos. Parece que quanto mais facilidades nós temos, mais a gente se relaciona com Deus. Menos a gente se relaciona com Deus. Menos a gente conhece o Deus que a gente serve. E as pessoas estão nas igrejas doentes. E é aquilo que a Sheila falou. As pessoas estão buscando cada vez mais títulos. Porque eu acho que se eu tiver como título de pastor, eu vou ser salvo primeiro. Porque era assim que era o contexto quando o Nabucodonosor, a cultura babilônica era, eu entrava na região, pego os melhores. Não me interessa a Luísa que é catadora de lixo ou a Diene que planta vinho. Não, eu quero é a advogada. Eu quero é a pessoa que conhece conhecimento saudável. Eu quero as pessoas que façam com que a minha cultura cresça. Então o resto eu deixo para lá. Deus não faz isso. Ele pega qualquer um que Ele quer. Tanto que Ele escolhe. Pelo contrário. Ele escolhe eu para estar na frente de você. Olha que loucura. Eu quando às vezes olho no espelho eu falo assim, que loucura. Deus, Ele é muito doido, né? Tanta gente que Ele fazer. No contexto de Moisés, muito interessante. Deus, eu não tenho condições de fazer. E Deus, Ele entra num diálogo com Moisés, eu não consigo ver. Deus, Ele chega ao ponto de ficar irado com Deus, com Moisés. Nossa, que loucura! E ele fala assim, não, como é que é aquele diálogo com Deus? Imagina aquela sarça ardente, né? Aquela moitona, deve ser uma moitona, sei lá, do tamanho dessa mesa aí, vai. E aí aquela, pegando fogo, né? E aí quando ele chama Moisés vai, tira a sandália, e começa aquela conversa. Imagina Moisés falando que não ia. Aquela sarça ia ficar vermelha, né? Subir, mostrar a ira de Deus, né? Como que foi aquilo? Eu não consigo imaginar, mas deve ter sido uma coisa assim. Subiu o fogo mais alto e Moisés foi só se encolhendo. Parece que Deus se dobrou a Moisés, né? Falou assim, tá bom, vai. Então eu vou chamar Arão, né? Tudo no plano dele, né? Mostrando que ele não era nada, absolutamente nada.
Eu gosto muito em especial, essas manifestações teofânicas de Deus. Eu gosto de ficar imaginando, né? Aquele Monte Sinai. Imagina, eu não conheço o Monte Sinai, mas não é um monte daqui de Brasília, nem montanha não. Isso é uma montanha que os caras demoram, sei lá, 8 horas, 9 horas de caminhada para chegar no topo lá, sem mais tempo, né? Acho que parece 4 horas da manhã que eles saem e chegam lá no topo por volta das 11 horas, assim, e já tem que voltar porque o sol começa a esquentar e o professor não aguenta. Imagina, uma caminhada dessa, e vai ser uma montanha bem grande, ela pegando fogo, derretendo, entendeu? Aquele negócio tudo escuro, aquela nuvezona escura assim, e os caras olhando assim, parece que tá pegando fogo, e aquele som de trombeta, deve ter sido uma coisa assim, surreal. E aí Deus fala assim, se aproxima. Não, gente, não. Moisés, ouve aí, porque se a gente nos aproximarmos dessa montanha, a gente vai morrer. Entendeu? E Moisés fala assim, vocês são espertos, né? É esperto, né? Se Deus nos ama o suficiente para tornar nossa alegria completa, tem, entre aspas, de nos dar não apenas Ele mesmo. Ele também precisa conquistar o louvor do nosso coração. Não porque precise escorar alguma fraqueza de si mesmo ou confessar alguma deficiência, mas porque nos ama e busca a plenitude da nossa alegria, que pode ser encontrada única e exclusivamente nele. Satisfação nele. Bem-aventurados, não é felizes, é completos. Então quando a pessoa fala bem-aventurado, é completo, eu sou pleno em fazer aquilo para o qual eu fui designado. Se ele existisse realmente por nós, se ele existe realmente por nós, ele tem de existir para si. Ele tem que ser pleno nele. Deus é o único ser em todo o universo para quem buscar o próprio louvor é o maior ato de amor. Para ele, a exaltação própria é a virtude mais elevada. Quando ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória, ele está preservando a mim e a você. Quando tudo que existe para o louvor e a adoração dele, ele está demonstrando o nosso amor, a nós o amor dele. Quando ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória, está preservando para nós e oferecendo-nos a única coisa em todo o mundo que pode satisfazer os nossos anseios, ele mesmo. A pessoa não é satisfeita com dinheiro, ela não é satisfeita com... Porque se fosse satisfeita com dinheiro, os ladrões, os ladrões do colarinho branco, eles ficariam satisfeitos. Pô, já tenho 1 milhão, tenho 2 milhões, ficar satisfeito. Não, nunca está satisfeito. Salomão, 1000 mulheres? E ele olha e fala assim, tudo vaidade. Não deixei de satisfazer um desejo do meu coração. Nada eu deixei de fazer. E eu olho e falo assim, vaidade. Por quê? Porque o coração dele aconteceu o quê? Ele se afastou de Deus. Aquele mesmo Salomão que pede sabedoria não foi o mesmo Salomão que viveu todo aquele período da vida dele. Ele olha e fala assim, tudo vaidade. Eu me afastei do que era mais importante, que era Deus. É como se eu estivesse correndo atrás do vento. Nunca vou alcançar. Então as pessoas, elas continuam sendo satisfeitas nos seus próprios desejos. Não é que a gente vai agora largar tudo. Então cada um tem uma particularidade. Algumas pessoas gostam de uma coisa, outras gostam de outra. Minha filha gosta lá das leituras dela, tem o som que ela gosta. A Rô, sentar para conversar com ela de alimento, ela fica conversando. Então cada um tem uma particularidade, mas não pode ser essência. Não pode ser o mais importante, porque não vai nos dar o quê? Plenitude. Por isso que a sexualidade nos dias de hoje está tão defraudada, porque as pessoas, elas começam com procedimentos sexuais mais simples, que seriam os comuns das escrituras, mas aquilo já não é mais satisfeito. Pessoas da idade da Luísa já provaram toda sorte de experiências sexuais, têm filhos, abortos, o currículo da pessoa está completo. Quando ela chega na idade adulta, o que tem mais para provar? Para experimentar? Aí entra na condição de Salomão, tudo vaidade, enfado, canseira. As pessoas cada vez mais estão ficando entediadas. Por quê? Não tem mais sentido. Aí o cara sobe num alto prédio, ele tem que ficar pendurado, entendeu? Aquilo me dá uma aflição. Não sei se você já viu aquelas fotos. O cara sobe no alto prédio, aí ele pega, segura assim na mão assim, sem nenhuma proteção, e ele vai tirar um selfie dele pendurado lá num prédio que se ele cair ele morre. Para que aquilo? Porque ele já viveu tantas condições que aquilo não traz mais nenhuma excitação, nenhuma alegria no coração dele. Porque o buraco no coração dele nunca vai ser satisfeito. Então vivamos a nossa vida
Então a gente foi lá no Clube da Bossa, nos divertimos, um ambiente super legal, nos sentimos jovens, né, Rô? A média etária era 70 anos de idade, e a gente se sentiu muito jovem, cara, assim, nossa, como nós somos jovens, né? Mas não é aquilo que é o foco. Nós temos que nos alegrar na vida, mas não é o principal. E aí, quando nós nos satisfazemos em Deus, quando nós entendemos que a felicidade de Deus é a base da nossa felicidade, nós vamos ter o nosso foco diferenciado. Então eu tenho que trabalhar. Estava falando com a Rosângela esses dias. Ela falou, você está trabalhando demais, está muito estressado. Tal. Eu falei assim, não, mas são as necessidades. São as necessidades. Aí conversamos, tal, alinhamos mais ou menos. Ela é a pessoa que me puxa, entendeu? Eu lembro que quando a tia estava viva ainda, logo que eu comecei a trabalhar na obra de Deus, lá para 2000 e pouquinho, eu tive algumas visões espirituais já na minha vida, né? Não são muitas não. Mas eu lembro que eu tive uma visão assim de eu com um arreio daquele de cavalo, um negócio aqui assim, né? E era um anjo de um lado e o outro do anjo segurando, né? Segurando, tipo, vai devagar, né? Vai devagar. E aí Deus coloca um dos fatores que colocar usando na minha vida para evitar de que eu saia. E eu tenho diminuído a minha agenda de aconselhamento exatamente por isso. Porque senão você fica apegado. As pessoas querem, as pessoas precisam. Mas se a gente começar a fazer isso, o que acontece? A gente não adora a Deus. Toda vez, uma dica para você, você pode me cobrar, você vai me ajudar. Toda vez que você vê que o meu devocional ele passou do meio-dia, é porque eu não fiz. Porque eu atendi alguém, porque é uma correria, alguma coisa, eu não posso deixar de fazer isso. Senão eu me afasto de Deus. Então eu tenho me policiado. Até um aplicativozinho que eu falei para vocês, que é o Glorify, para algumas pessoas eu passei, né? Bem água com açúcar, mas ela acaba sendo uma coisa que me atrela e me segura. Eu tenho que estabelecer esse parâmetro. Primeiro buscar Deus. E aí eu leio das 6 às 6h30 com a Raiane. A Raiane está nesse período aí, né, de gravidez. Eu não estou lendo com ela, fico meio assim, né? Aí eu vou ler, aí eu vou estudar, aí eu vou ler, vou buscar Deus. É muito gostoso esse tempo. Então a gente tem que entender que existem prioridades. Pessoas, elas sempre vão estar doentes. Jesus Cristo falou assim, sempre vão ter pobres no mundo. Quando Judas, aquele negócio lá que quebrou lá o vaso de alabastro, né, não sei o quê. Sempre vai ter gente precisando de ajuda, gente. Mas nós temos que buscar primeiro a Deus. Se nós não buscarmos a Deus primeiro, o que nós vamos ter para oferecer às pessoas? Então, o fundamento do Evangelho, o fundamento do prazer cristão é cumprir os propósitos de Deus e a felicidade plena de Deus. Amém, queridos? Amém. Senhor Deus, te louvamos por mais este tema, esse subtema que nós meditamos. É algo que ainda é complexo ao nosso coração, é algo como uma semente plantada, que nós possamos, Pai querido, vê-la germinar dentro da medida do Senhor, dentro da proporção do Senhor, que nós possamos entender que não dá outra coisa em que nós possamos nos apoiar e nos alegar a não ser o Senhor. Para isso precisamos te conhecer, precisamos, Pai, nos dedicar mais ao Senhor, buscando, Pai querido, em louvor e adoração. Que os nossos dias, Pai, eles possam ter ilhas, que eles possam ter oásis, Pai querido, durante o nosso dia. Daniel separava 3 momentos de oração e meditação no Senhor. Que nós possamos, Pai, separar também tempos dentro do nosso dia. Que nós possamos parar, como o ar que nós respiramos, como a sede que nós temos, Pai, para nós lermos e meditarmos na Sua palavra. Nos abençoa, Pai querido, nesse fim de dominical. Já prepara o nosso coração para o segundo subtítulo. Fala, Pai querido, sobre o prazer na conversão dos filhos. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a Deus pela Tua presença. Falo sempre para o Senhor, sem pessoas, qual é o sentido? Semana acho que foi passada, a gente teve um movimento maior aqui na escola dominical, mas semana passada, foi retrasado, teve 2 vídeos nossos que teve 0 visualização. Eu falei assim, poxa, que pena, né? Tanta coisa boa para as pessoas ouvirem, tanta coisa boa para as pessoas aprenderem, e as pessoas elas estão preocupadas com tantas coisas. E eu entristeci, eu falei, Deus, seja feita a Tua vontade. Se as pessoas elas estão plenas desse ensinamento, amém. Se não estão, que só possa estar trazendo ensinamento para elas de outra forma. À noite estaremos nos reunindo novamente para louvor, honra e glória do nome do Senhor.
dentro do nosso culto noturno de adoração. Chegue 10 minutos antes, não chegue em cima da lata, não, nem chegue atrasado, dentro da possibilidade. Chega 10 minutos antes, para que nós possamos confraternizar, possamos ter um tempo de meditação, de oração, com a presença do Senhor, e então podemos retomar o nosso culto. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.